Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o cloroplasto. Essa organela que é tão importante para as plantas e para a vida de todos os seres no planeta. O cloroplasto é semelhante à mitocôndria. Ambos funcionam como sintetizadores de ATP para a célula, além de terem alguns genes próprios e apresentar mais de uma membrana, diferente de qualquer outra organela. Elas são tão parecidas porque, ao que tudo indica, eram organismos independentes no passado, mas viram que é mais legal viver de aluguel dentro das células eucarióticas. Mas existe uma diferença incrível do cloroplasto, algo que só ele consegue fazer e que é essencial para a existência das plantas e de toda a vida no planeta. Elas conseguem transformar a energia solar em ATP. Quer entender como isso funciona? A gente explica. Vamos começar pela estrutura. O cloroplasto é uma organela enorme. Ele é muito maior que as mitocôndrias e os peroxissomos. Assim como a mitocôndria, apresenta membrana interna e membrana externa. A membrana externa é cheia de poros e é capaz de trocar moléculas e íons com o citoplasma. Entre as duas, temos o espaço intermembranas. A membrana interna é bem mais complexa, porque ela forma duas estruturas inteiras. A membrana em si é mais seletiva que a externa, porém não é tão especializada como a da mitocôndria. Na verdade, a estrela do show aqui são os tilacoides. Os tilacoides são a segunda estrutura formada pela membrana interna. Diferentes das cristas mitocondriais, os tilacoides são completamente separados da membrana interna, formando invaginações próprias e pequenas vesículas que carregam a clorofila. Um amontoado de tilacoides é chamado de grânulum. É curioso porque os tilacoides parecem moedinhas. Entre o tilacoide e a membrana interna, temos o estroma, onde achamos o DNA do cloroplasto, além de ribossomos. Dentro dos tilacoides, temos o lúmen. Com tantas particularidades e estruturas diferenciadas, como esse treco funciona afinal? Todos nós sabemos que a fotossíntese pega o CO2, absorve energia solar e usa os dois para criar O2 e energia. Mas o processo em si é bem mais complicado do que isso. Primeiro de tudo, a função da fotossíntese não é a de criar O2. Oxigênio é só um subproduto da reação. Com isso em mente, vamos entender o que acontece. Na primeira etapa da fotossíntese, sim, existem duas, também chamada de fase clara ou fotoquímica, ocorre no tilacoide. Eles contêm aglomerados de clorofila chamados de fotossistemas, que se organizam em pares. As clorofilas do fotossistema absorvem os fótons de luz, excitando seus elétrons. Os fotossistemas, então, canalizam a energia de excitação para uma molécula de clorofila que vai atravessar os elétrons por várias proteínas na membrana do tilacoide. No fotossistema 2, os elétrons perdidos são substituídos por elétrons de moléculas de água, num processo chamado de fotólise, que resulta em íons H+, elétrons livres e o nosso querido O2. Os elétrons energizados são usados para bombear ainda mais H+ do estroma para dentro do tilacoide, permitindo que a ATP-sintase os use para fosforilar o ADP em ATP. Os elétrons, então, já tristes e descarregados, são entregues ao fotossistema 1, onde eles são reenergizados e enviados para outra cadeia de transporte de elétrons. Lá, eles vão reduzir o NADP+, um transportador de elétrons parecido com o NAD+, da mitocôndria, só que com P de planta, para NADPH. A segunda etapa da fotossíntese, chamada de fase escura ou puramente química, ocorre no estroma. Os ATPs e os NADPHs formados na fase clara são usados aqui como combustível para as reações químicas que chamamos de ciclo de Calvin-Benson. Neste ciclo, várias reações reduzem moléculas de dióxido de carbono para produzir o gliceraldeído 3-fosfato, também conhecido como G3P. No início do ciclo, o CO2 é ligado à molécula RuBP, formando uma molécula de 6 carbonos que é dividida em duas de 3 carbonos cada.
Essas moléculas são reduzidas por ATPs e NADPH. Depois que esse processo se repete 3 vezes, 6 moléculas de G3P são geradas, mais 5 são usadas para regenerar o RuBP, restando apenas um. O G3P restante é usado para fazer ou glicose, ou glicerol, ou ácidos graxos. Dessa forma, para fazer uma única molécula de glicose fosfato, que é utilizada para fazer a sacarose, que é a principal molécula de transporte de carboidrato das plantas, o ciclo de Calvin-Benson precisa ser repetido no mínimo 6 vezes. Isso pode parecer pouco, mas se você for parar para fazer as contas, é bem útil para as plantinhas. É isso, galera. Esse foi o nosso vídeo sobre cloroplastos. Se você gostou, deixa aquele like e comenta assim: Sheila e Mariana, por favor, deem uma nota alta para esse grupo. É isso, queridos. Cuidem das plantinhas. Beijinhos!